Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto, e hoje trazendo aqui duas figuras muito diferentes, muito ilustres aqui, desse meio dos museus de São Paulo. Eu trouxe aqui duas educadoras muito conceituadas aqui na região de São Paulo. A gente estava filmando aqui em São Paulo, onde a gente visitou bastante histórias dos museus, toda a riqueza de material que a gente pode trazer dessa cultura brasileira, né, que a gente tem através dos museus, e conhecemos duas pessoas muito interessantes aqui. A gente trouxe a Juliana Rangel. Isso. Valeu, Juliana, obrigado pelo convite da gente estar junto aqui, viu? E a nossa querida Cíntia, né? Eu quero que você se apresente para a gente começar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Sou a Cíntia, educadora de museus. Já tem um tempinho já que eu trabalho nessa área. Uhum. Que mais que eu falo? Bom, você faz quanto tempo que você está trabalhando nessa parte de... Tem uns 8 anos, 8, 9 anos. Você tem bastante história para contar então, né? Já tem. Hoje o material aqui, pessoal, vai trazer as histórias mais fantasmagóricas que se escondem nos museus de São Paulo, né? Por isso que a gente está com elas aqui. E a gente tem nossa querida Juliana Rangel, né? Eu sou educadora de museu, né? É um prazer estar aqui, agradeço ao Fred pelo convite. Obrigado você por ter vindo. Eu sou pedagoga, atuo em museu há mais ou menos 8 anos. A gente também tem um coletivo, né? O nosso coletivo é o Clique Museus. A gente vai pensar numa perspectiva mais humana de atrair a ideia de museu para as pessoas. E a gente pretende trabalhar com isso. A gente também acredita que a assombração é uma forma de dialogar com as pessoas. Sim, claro. Assim como a gente está trazendo vocês para o programa para trazer essa história, né, que vocês têm para contar, isso é uma coisa assim, que muita gente vai para isso, né, para saber histórias, o que aconteceu nesse porão, por que esse material, está sentindo arrepio aqui, ali e tal, não sei o quê. E tem muito disso. E o que é legal aqui, pessoal, é que a gente trouxe duas pessoas muito distintas. A Juliana é cética, né? Você não acredita em nada nem coisa nenhuma, né? Eu gosto de dizer que eu sou muito à toa, mas eu sou mais cética mesmo. E aí, assim, já é mais espiritualizado, você está ligada em que área? Você tem uma filosofia ligada... Espiritualista. Você tem alguma definição, alguma direção? Budista, espírita, ou então católica? Você tem mais católica, mas eu... De tudo um pouco. Espiritólica. Tem um pouco de cada coisa então, no teu currículo aí, né? Então, eu tenho visitado os museus de São Paulo, eu conheci a Juliana e a gente começou a falar, inclusive a gente tem alguns projetos aqui em comum também, mas a gente achou interessante trazer para vocês, porque assim, o que será que se esconde através da história de São Paulo, né? O que será que tem aí realmente nos porões de alguns grandes casarões, o que se esconde através das histórias das famílias, né, que moraram aqui. Então, eu conheci a Juliana numa dessas andanças aqui em São Paulo, nos museus. Achei interessante a gente falar sobre esse assunto. Então, hoje ela está aqui com a gente para contar um pouco sobre as histórias e assombrações que se escondem aqui nos museus de São Paulo. Bom, Ju, você quer começar? Quer a Cíntia comece? Como é que vocês definiram aí? Quer começar você, Cíntia? Pode ser. Então, vamos lá. O que você tem de história que você acha assim que realmente tem... É bom a gente colocar isso na pauta para o pessoal que quiser conhecer. Tem história e além disso tem uma... dá para arrepiar entrando lá. Olha, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Porque a gente cria algo que vai além do museu. Né? Então sim. É o que, né, fica nesse local. Com a energia, com a sensação que a pessoa sente quando entra. Então vai além, né? Sim. Então pra mim é assim, extraordinário. Então, porque às vezes tem pessoas que, né, trabalhando ali no museu, não conheço, né, chega e já te falam coisas novas, coisas que as pessoas já comentaram daquele lugar, que já viram. Então você vai colhendo essas informações e aí você vai juntando, né, as peças, né? Sim, claro, vai mesmo. E vai construindo algo. Que nem, por exemplo, já trabalhei no Museu da Língua e sempre falavam, né, de histórias lá. E, né, eu sempre brincava com um espírito não, uma pessoa, né, que tinha exposição lá, que era o Oswald de Andrade. Eu sempre brincava. Não sei o quê. Mas era uma brincadeira. Sempre fui muito brincalhona. Oswald, hoje isso, eu tô nervosa, meio que me comunicava, eu queria me comunicar, mas era na brincadeira. Eu nunca achava que isso ia acontecer. E uma vez, o diretor do museu
resolveu fazer uma festa no terraço, uma festa de despedida, tudo. Sim. E aí eu falei, e aí, Oswald, você vai na festa hoje? Tem que ir, viu? Passou, né? Eu tava no meu horário de trabalho, e depois, né, mais à noite, todo mundo se arrumando, né? Uhum. Deu o horário do meu lanche, e aí tinha os meninos da técnica, assim, sentados, né? Uhum. Aí eu entrei, né, na sala, quando eu abro a porta, Ah. já vejo aquela imagem daquele homem gordo, assim, ai meu Deus, eu fechei a porta. Aí eu falei, vocês viram alguma pessoa aqui? Eles, o que você tá falando? Uma pessoa, eles, não vi ninguém. E saiu correndo. E eu fiquei lá sozinha. Nossa. Aí eu abri de novo, aí não tinha ninguém, né? Aí eu pensei, não, ele vai pra festa hoje, mas foi uma brincadeira. Né, que eu nunca mais faço essas coisas, né? Na época eu era muito sarrista, tava nem aí, né? Vou zoar mesmo, né? Então essa foi a história que mais me marcou, assim, né? Porque Você presenciou mesmo a história ali, né? Isso, assim, eu vi uma sombra, assim, uma coisa bem forte. Tipo assim, eu estou aqui. Você também é de chegar num lugar e se arrepiar, dependendo de onde você está circulando ali? Sim, a gente se arrepia, a gente fica meio sonolento. Então a gente sente. Tem pessoas que têm mais sensibilidade. Tem outros que são mais... A Juliana já é mais cética, né? Mais cética. A Juliana foi legal, porque eu falei assim, eu tenho história de São Paulo, sei que tem muita coisa para contar, mas eu não acredito em nada, né? Não vi nada. A gente vai, com a passagem do tempo, né, colhendo um pouquinho de história aqui. Eu acho importante, apesar de ser um pouco mais cética, eu acho que é uma forma das pessoas terem também de lidar com o espaço museu. Eu atuei 4 anos no Museu do Jaçanã, que é um museu comunitário, um museu construído numa escola de lata. E o museu, ele permeia uma história que é do seu Silvio, que é o fundador. O seu Silvio sustentou o espaço por 36 anos. E aí ele veio a falecer, acho que fazem mais ou menos 2 anos, e ele pediu que o velório fosse na instituição. Você contou essa história pra mim lá, aquele dia que eu fui. Exatamente. Até o velório em si, não existiam lendas no museu também, por essa questão de que alguém viu algo na instituição. Depois que o seu Silvio faleceu, muitos vizinhos dizem que já viu ele na janela, na entrada da porta, que já viu regando flores também, e a gente tentou de alguma forma atrair as pessoas para a gente discutir sobre isso, né? Como lidar com essa questão do sobrenatural nos espaços. Não vou dizer que nego que o seu Silvio não possa estar lá, mas faz total sentido também. Acho que é uma forma das pessoas explicarem o quanto ele era apegado com esse espaço, né? Sim, exatamente. Você disse que ele estava no espaço há quantos anos? 36 anos foi mantido por ele. 36? 36 anos. Muito tempo. Ele realmente abraçou aquilo como casa dele, né? Na nossa página, por exemplo, no Clique Museus, a gente faz postagem constante sobre museus assombrados, né? Então você, por favor, divulga qual é a página pro pessoal. Nossa página é Clique Museus, né? A gente está em construção no nosso site, mas a gente tem o Facebook e tem o Instagram. No Facebook a gente costuma fazer publicação de museus assombrados de São Paulo. E aí a gente acabou lendo alguns depoimentos dos próprios visitantes na página. Então ele citou o Sítio Morrinhos, por exemplo, que é uma casa histórica, do século XVIII, ela é 1702. E a pessoa que manifestou lá, ele disse que trabalhou na instituição, né? Acho que, se não me engano, na área de segurança, né? Tem o depoimento dele lá na página. E aí ele conta uma história, né? Que o Sítio Morrinhos é um espaço muito grande, então a gente pode pensar que é um espaço que teve escravos negros, escravos indígenas. Sofrimento mesmo, teve sofrimento. Exatamente, um espaço, uma disputa de território também, que a gente pode pensar, esse processo de colonização de São Paulo. E aí ele fala desse trajeto que eram 2 seguranças que trabalhavam no período da noite. Os 2 seguranças não eram tão amigos. Mas, apesar dos 2 terem suas diferenças, eles tinham medo de ficar sozinhos. Então, apesar de não falar, iam bater ponto e ia junto. Ia no banheiro, outro ficava lá fora, né? Então não se gostava, mas tinha medo de alguma coisa. Eles sentiam que o espaço tinha algo, né? E eles ficavam unidos. Então, sombra, barulhos de corrente, às vezes ouviam mesas no espaço, gente conversando. E determinada noite, um deles foi bater o ponto sozinho. Né? Tem uma questão, uma lógica de segurança na casa. E ele disse que quando ele estava fazendo uma curva, não sei se você conhece o Sítio Morrinhos, né? Ainda não fui lá, vou visitar. Ele é um espaço grande, tem uma área verde bem reservada. Então, em geral, dizem que à noite lá não tem muita iluminação, né? Faz sentido também, é uma casa histórica. E aí, quando ele estava fazendo essa curva para bater o ponto, ele deu de cara com uma mulher toda vestida com uma roupa de época, né? E aí ele deu uns passos para trás, o susto foi tão grande assim que ele acabou desmaiando. Caramba! E aí ele foi encontrado por outro segurança. Foi suficiente, né? Para que esse segurança não quisesse mais trabalhar no período da noite. Nossa! E aí a gente fica nessa discussão, assim, né? As pessoas em geral falam, mas pode ser que viu, pode ser que não viu.
E a gente não sabe muito como lidar com essa questão de assombração, né? Do que o que ele viu mesmo ali, o que ele sentiu. E esses arrepios estavam sempre frequentes. Em casas históricas, eu acho que eles são constantes, assim. Né? E eu acho que é por todo esse fator, muito sofrimento, né? Uma disputa, muita gente morreu. E também uma questão de que a casa, né? As casas em si, fica essa questão de energia. Assim como conheço muita gente que vai comprar roupa em brechó e se preocupa com a energia de quem usou aquela roupa, né? Se a pessoa era super apegada ao material. E aí a gente pensa em casas coloniais, que é você pensar nisso, né? Quem tá preso nessa casa, essa pessoa teve que deixar essa casa, quem trabalhou aqui, que sofrimento que foi esse. E acaba remetendo nessas questões de assombração, de arrepio, som de corrente. Você acredita em primeira energia, você acredita bastante nisso, nessa questão de sentir, de que todo mundo, que toda pessoa tem a sua energia pessoal, que isso pode ter afinidades e pode ter uma troca meio que simétrica da coisa, né? Porque tem gente que você fala, putz, eu não gosto nem do olhar dessa pessoa, não me traz coisa boa, né? Tem gente que gosta, é legal, porque puta, energia boa, a gente troca ideia, ele é pra cima, ele tem uma visão não sei o quê, porque às vezes a gente está trocando ideia com a pessoa, a gente está sentindo uma aura da pessoa, né? Isso é legal, isso tem afinidade, não tem afinidade, ela é boa para isso, ele é boa para aquilo, mas eu acho que quando existe isso no museu, eu acho que a intensidade é diferente, é porque você fala, existe uma energia, que a gente chama de egrégora, né? Daquele local, daquele espaço, do sofrimento daquela pessoa, daquela comunidade, ou então daqueles escravos e tal. Então fica marcado, impregnado ali, né? Aquela energia fica ali. Você acredita nisso, não? Então, eu acredito na energia, assim, porque pra mim é muito difícil de explicar. Eu não, ao mesmo tempo que eu sou cética, eu sinto que existe algo, assim. Tá. Uma vez eu atendi, era um sábado, eu tava atuando no museu, e aí entrou duas menininhas, eu até lembro o nome, que era Charlotte e Julieta. Elas eram duas menininhas, elas eram irmãs. O nome delas. E elas eram terríveis, assim, né? Criança. Então ela corria pelo espaço, ela falou, pode correr, elas corriam pra lá. E aí entraram na sala, jogou a folha de sulfite pro alto, e correu em torno, foi no banheiro. E aí eu conversando com a avó, ele falava, vem aqui, não pode fazer isso. Aí em determinado momento, elas se aproximaram de uma porta e pararam. Elas já estavam causando terror no museu, parou. Daí ela falou pra mim, tia, o que tem lá em cima? Eu falei, não tem nada. É um espaço da casa, você quer subir pra conhecer? Não, tô com medo. As duas paradas, assim. Eu lembro que a Charlotte tinha 3 aninhos e a Julieta tinha 5. E daí ela deu a mão pra outra e falou, não, eu tô com medo. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou subir primeiro, vou acender a luz e depois vocês sobem, tá bom? Tá bom. Aí, né, essa questão também de que a criança é mais sensitiva, e aí eu subi a escadaria, acendi a luz, elas subiram, olharam, quero ir embora. Assim. Nossa, isso pra quem tava correndo, subindo nas janelas, tacando terror, não, quero ir embora. E aí o vô falou, mano, vamos ficar mais, a gente tá conversando. Não, quero ir embora. E elas foram embora. E elas passavam sempre na rua do museu. Eu falava, vamos entrar, meninas? Elas falavam, não, aí é feio. Nossa. E aí eu fiquei com essa questão. E assim, apesar desse espaço, né? Ser um espaço da casa pra mim, que foi um espaço também de trabalho, era um cofre. E as crianças, elas não entram mais, assim. Então elas passam no portão e eu chamo, não, é feio, assim, não entra. E não só as crianças, outras pessoas também visitaram o espaço e tem gente que só de pisar na escada fala, nossa, me arrepiou inteira, aqui tem uma energia. Ah, então esse testemunho já é meio que frequente pra você já ouve muito isso sempre? Já ouvi bastante, assim, na casa. Eu, particularmente, nunca tive nada, assim, nunca senti nada no espaço. Mas, em geral, muitas pessoas são mais sensitivas, elas falam, nossa, me arrepiou inteiro. Por exemplo, as meninas, elas estavam correndo em torno da casa, pulando, mas naquele espaço, elas pararam e deram a mão. E elas ficaram paradas. Esse espaço como é que chama? Giral. Giral. É como se fosse um segundo andar da casa, né? Um espaço que no século XVII, era um espaço de armazenar grãos, ferramentas. E nesse espaço da casa elas paralisaram. Assim. A Caixa Cultural tinha histórias frequentes que, assim, é muito engraçado, né? Como a gente tenta entender essa lógica da assombração. Em geral, por exemplo, essas outras casas que a gente tem, museus, né? Que são casas também... as pessoas habitaram. Então, por exemplo, tem casa que morou uma pessoa, depois uma família de 10, 15 pessoas. Então a lógica da utilização dos espaços também vai mudando com a casa. Sim, então, eu tenho 10 filhos, isso aqui era uma capela, agora eu vou fazer um quarto, faço a igreja em outro lugar. E aí a gente vai pensando nisso. Na Caixa Cultural, ela foi construída para ser um banco. Já construída no século XX, a lógica era ser um banco. Então, por ser um banco, ninguém nunca morou lá. No tempo que eu trabalhei na Caixa,
tinha um segurança que ficava no sexto andar. Vocês chegaram aí? Você chegou a visitar? Chegamos lá, né, velho? A gente visitou o lugar lá, inclusive a gente teve vários relatos lá. As pessoas que nos receberam falaram, olha, aqui o pessoal já teve vários testemunhos que o pessoal se arrepia e não quer mais saber de vir mesmo. Até os assessoristas lá que Na ficam Caixa subindo assim. Cultural, É. eu já senti mal lá. Você já foi lá? Você já teve essa experiência? Conta pra nós, gente, como é que foi? Depois eu vou sala contar a do minha. Getúlio. É da sala do Getúlio, né? Nossa, aquela sala parece que tem uma coisa. Eu não gosto de ir lá. Toda vez que tem alguma coisa assim que eu tenho que ir lá, eu não gosto de ir lá. É mesmo? Você sentiu que tem alguma coisa Tem errada lá? alguma coisa ali. Você sente que alguma coisa errada tem onde? Na sala do Getúlio? Da sala do Getúlio. É mesmo? Não sei, eu sinto, assim. Você teve particularmente algum relato de pessoas que também frequentaram lá e disseram outras coisas de lá? Não, porque eu não cheguei a conviver muito lá. Eu só fiz algumas visitas lá. Ah, Mas você sentiu isso na pele, né? Quando você um foi, pouco né? que eu fui, aquelas imagens, assim, algumas pessoas que estavam lá, a foto, parece que elas ficavam me olhando. Você não gostou da cara delas? Eu gostei! Aquelas cadeiras, parecia que eles estavam conversando. Alguém. Parecia que eu não era bem-vinda ali, né? Você teve algum relato disso ou não, Ju? Então, o relato em geral, quando eu trabalhei lá, assim, eu acho que na questão da Caixa Econômica, diferente dos outros museus, por exemplo, você vai na Pinacoteca, Museu da Energia, né, as janelas são grandes, são bem iluminadas, tipo Chacaralane, até a Casa do Tatuapé, que é uma casa antiga, as janelas ficam abertas e tem uma certa luminosidade. Na Caixa, que fica no sexto andar, a janela não pode ficar aberta e tem que ter um padrão de cortinas. De alguma forma, escurece muito o ambiente. E aí você tem uma questão também que era do século XX, ela foi construída pensando num luxo, né, pra época, então ela é toda de madeira, então em geral as pessoas ouvem muito passos, mas tem essa questão também de que a madeira esquenta, que ela esfria também. E fica fazendo aqueles ruídos, né? Pensando em passos lá, isso também. A Caixa também, ela tem, no sexto andar, alguns espaços que o pessoal chamava de passagem secreta, que eram tipo cofre, você tá aqui parece uma porta, mas atrás era um cofre. Você tem um elevador também que era para despachar dinheiro para outros andares. E aí a gente sempre ouvia relatos de gente estar próximo desse elevador e ouvia vozes. Como se tivesse alguém lá embaixo pedindo alguma coisa. Ou eu vi tal porta se mexendo. Tinha banheiro também nesse andar, né? Ele foi desativado. Então as pessoas falavam que eu via como se tivesse alguém batendo na porta do banheiro, que é na sala do Getúlio, que a Cíntia tá falando, né? Que é na sala do Vargas, né? Que assim, foi feito pra ele, não sei nem se ele chegou a utilizar, acredito que não. Mas tem uma foto dele, acho que é um dos poucos espaços em São Paulo que tem uma foto do Vargas, isso também é assombroso, na verdade. Verdade. E tem um busto, inclusive, dele. Exatamente. Tem um busto. E na Caixa tinha uma lenda de um menininho, né? Que alguns seguranças viam esse menino sempre com uma gravata borboleta. E aí a gente sempre discutia muito isso. Mas nossa, mas por que o menininho estaria aqui de gravata borboleta? Se era um banco, não fazia sentido. E tinha um segurança que ele jurava de pé junto que ele sempre via esse menino. E que ele passava nos cômodos e que corria. E aí ele tentou várias vezes registrar, mas nunca conseguiu, assim. E aí a história ficou. Mas eu também acho que é essa questão, né, de muito trabalho, muito tempo. E a gente pensa na questão da ocupação. Quando você vai no Museu da Caixa, bem na parte que é a sala que eles chamam de sala do dinheiro, tem um quadro de um funcionário lá, né? E esse funcionário, a gente até brincava muito, ele trabalhou na Caixa durante 58 anos sem registrar falta ou atraso. Então a gente falava, se tivesse alguma assombração aqui, possivelmente poderia ser ele, né? Porque você trabalha 58 anos no espaço. Nossa, gente. Então, acho que é tudo assim, Legal. né? A Caixa tem essa questão desses espaços que ficaram vazios, que eram passagens secretas, que eram passagem de dinheiro, que são cofres também. E, de alguma forma, a estrutura dela tá ligada também ao prédio do lado, que é o prédio Seringa, né? Então, acho que é muita coisa. E a questão da energia, né? Que são escuras as salas, que tem muita madeira, tem muito metal. E a própria energia do dinheiro também é diferente. Sim, né? sim, tem também. aquela coisa, realmente tem. Então, Ju, a gente tem uma pessoa também que foi comigo lá no caso, né, minha garota, e a gente acabou ouvindo várias histórias interessantes, né? Ela não quer aparecer aqui, mas a gente tem alguns relatos que ela vai contar daí, acho que o pessoal vai poder ouvir de lá. O que foram essas experiências que as pessoas sentiram na Caixa Econômica, através da acessibilidade da própria Fernanda. Vamos lá. Então, tem o banheiro, né? Tem um banheiro lá, a gente não podia passar, né? A moça falou que não tava Não podia passar, intenção. não podia passar. Aí ele foi, olhou lá dentro do banheiro, eu fiquei parada fora. E comecei a sentir uns arrepios horríveis. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, tem alguma coisa aqui.
Aí ele saiu com a moça, com a educadora, foi pra lá e eu fui. Andei, aí quando eu cheguei assim na porta, tinha uma porta e tinha um espelho. Quando eu olhei no espelho, eu vi, pelo espelho tinha um homem lá. Tipo, assim, a impressão que eu tive é que ele se matou. Aí eu não entendi se ele se matou no banheiro ou se ele foi no banco, aconteceu alguma coisa e por conta de alguma coisa ele se matou. Mas eu senti que ele foi naquele banheiro e ele tinha intenção de morrer. E sabe, me arrepiei. Aí eu saí e fui pra sala onde você falou lá, pra sala da sala com aqueles espelhos, né? E continuei me arrepiando. Horrível. Ela ficou bastante arrepiada nessa caixa cultural. Sabe, se Uma sensação estranha, assim, sabe? É mesmo que ele se matou, né? Mas eu vi nitidamente, mas ele era magro, o homem era magro, tinha um chapéu, uma gravata, assim, um terno cinza, e assim, ficou me olhando, ele ficou me olhando, gente, ele ficou me olhando, isso eu não falei pra você. Não, ele ficou me olhando pelo espelho, ele tava na porta do banheiro e eu olhando pra ele pelo espelho. Aí eu saí de lá e... E a gente tem outros relatos também das pessoas que ficam servindo cafezinho. Você quer um cafezinho? A pessoa não existe. Que horror. Ela oferece cafezinho pra você, não existe, né? Não falou antes pra gente? Ela chega, pergunta, você quer um cafezinho? Aí quando você vai olhar, ela some. A moça falou que acontece isso, que ela até sobe pra trabalhar e fala, eu não gosto de café, não precisa me oferecer café. A mulher falou. Tem muito isso lá. Inclusive, as pessoas, os assessores falaram muito, falaram, eu não gosto de trabalhar aqui. Aqui é... né? Então tem alguma coisa ali diferente, né? Agora, o que é interessante é assim, cada um vai com a sua crença, vai com a sua energia, com as suas histórias, né? E traz as suas histórias também potenciais para cá, para casa, né? Cada um que vai lá vai ter uma sensibilidade. A Ju tem uma sensibilidade, você tem outra, ela tem outra. Eu praticamente não vi nada. Eu não vi nada e não senti nada, né, no lugar. Mas ela sentiu e ela ficou arrepiada o tempo todo. E tem um busto lá, né? Que é aquela grande sala lá, que é que você... Que é uma presidência essa sala. Não, dentro da presidência, que é perto de um escritóriozinho que parece que era uma sala escondida que eles tinham lá, né? Isso, da presidência. Então, mas tem um outro que é muito maior, que tem um busto dele lá. Ah, tá. Sabe onde que era? Reuniões, E tem perto do banheiro onde ela falou que aconteceu, que ela sentiu que deve ter acontecido alguma coisa lá, né? Que o cara se matou, mataram ele, sei lá. E que é engraçado é isso, né? Porque como mexeu com dinheiro, vai saber o que a gente não sabe, né? Porque muito mais não se sabe do que se sabe, né? E não nos contaram, né? A gente tem muito mais histórias do que não nos contaram do que é verdade, do que sabemos, né? A verdade é essa. Isso é verdade. Da história toda a gente já descobriu isso. E a gente está descobrindo cada vez mais coisa, inclusive, né? Olha, não é bem assim a história que contaram, não sei o quê. Tem uns programas legais de TV que contam isso. Olha, não é bem assim que aconteceu. Aí o cara vai explicando, e você fala, putz, ensinaram tudo errado pra gente, a gente aprendeu tudo errado. E continua, né? Porque ninguém vai mudar os livros agora, né? Mas os caras nas TVs, eles vão achando outros caminhos e vão colocando pra gente. Vocês têm algum outro lugar, assim, que também tem essas histórias meio macabras, assim, que são... A gente sabe em São Paulo, que não tem nada a ver com museu, mas que a gente tem uns relatos assim muito sinistros, que era o próprio edifício Joelma, né? O Joelma, né? Tem o Castelinho da Rua Apa, eu fui depois do processo de restauro também. A gente foi fazer uma foto lá na Jornada de Patrimônio. E aí quando você chega, é uma estrutura bem diferente, assim, eu nem sei como que se classifica a arquitetura do Castelinho da Rua Apa. Mas quando você entra, já tem uma escadaria, assim, que é linda também. E aí a gente foi subir pra fotografar, eu tava em companhia de outra pessoa, e aí tinha um casal lá em cima que a mulher queria ir embora de qualquer jeito, porque ela jurava que ela tinha visto um homem passando e ela achava que tem uma lenda, né, no Castelinho da Rua Apa. Eu não sei bem direito como como chama o lugar, Cacilda? Castelinho da Rua Apa. Castelinho da Rua Apa, legal. Isso, parece que são dois irmãos que brigaram, um matou o outro, depois matou a mãe, depois se matou. A polícia em si na época nunca conseguiu resolver, não sabe se alguém entrou e matou os três ou se foi tudo montado. Mas quando a gente foi bem na jornada de patrimônio e tinha um casal que tava brigando porque a mulher jurava que viu um homem trocando de cômodo, com a arma na mão, e ela tinha certeza que era o assassino. E a gente subiu, fotografou tudo o Castelinho da Rua Apa. Não saiu nada na foto? Não! Que bom, né? Ué. E a gente também não sentiu nada, assim. Mas até mesmo lá, assim, então como que essas coisas acontecem? Até mesmo no espaço que a gente estava, tinha pessoas que sentiam. E a gente perguntou para a funcionária, né? Olha, o castelinho abriu, foi reformado, né? Estava no estado de abandono, foi restaurado. E vocês veem alguma coisa? Ah, assim, olha, tem gente que ouve, que ouve um grito de desespero, como se fosse a mãe pedindo ajuda.
houve como se fosse briga. Mas a mesma questão, assim, também. Ela falou, olha, eu nunca vivenciei nada, mas as lendas permanecem em torno do castelo. Até então, porque é um mistério, né, assim, até hoje não se desvendou se foi realmente tipo, alguém que matou toda a família, ou se foi realmente um irmão que matou o irmão e a mãe. O Castelinho da Ruapa, eu fui na Capela dos Aflitos também, que é dos enforcados também. Liberdade, né? É Liberdade. É mesmo, também é difícil lá. É sufocante. Bem sufocante. Você entra, Lá parece que... Você já sentiu isso lá? Você chegou lá? Então, lá, assim, eu sou uma pessoa não muito organizada, assim, pra falar a verdade. Mas só que lá é uma igreja, é uma capela, não sei qual período, assim, mas ela é muito pequena e é muita coisa amontoada, tem muita vela também. Então eu não achei tão agradável, assim, o espaço. Mas tem a lenda também, né, acho que é o Chaguinha, não sei falar direito, parece que ele era um escravo, foi condenado à forca, e aí quando ele ia ser enforcado, a corda se rompia. Ela não enforcava ele, até que tiveram que decapitá-lo. E aí, de alguma forma, ele ficou como resistência mesmo. Eu acho que foram 3 tentativas de enforcamento que a corda estourava e ele não morria. Assim. Caraca, onde fica? Em que lugar de São Paulo que fica isso? Fica na Liberdade, descendo, assim, né? Que chama a Capela dos Enforcados. E aí ele virou um santo, o Chaguinha, né? Ele virou um santo mesmo por conta dessa lenda. E tem a dos Aflitos, que tem, não sei se você conhece, a dos Aflitos também. Lá também é meio sinistro também, assim. Tem... Eu não sei bem assim dizer. Por exemplo, eu fui há muito tempo na Aparecida do Norte, por exemplo. Né? Não sei se tem tanta lenda lá, mas aquela sala que tem as velas é um espaço, por exemplo, que eu sinto muito medo. Eu acho um espaço muito... Né? Porque eu não sei se é uma questão de impressão. Quando você chega tem perna de... Né? Sei lá, perna de cera, braço de cera, cabeça de cera, tem um monte de parte de corpo de cera. É a energia que é muito forte. Que me dá uma sensação, assim, pensando na questão da energia, realmente. Me dá e aí fica onde isso daí? Pra quem tá fora de São Paulo, que de repente queria conhecer, fazer um roteiro, fazer um tour nos museus, nos locais que são assombrados. A Aparecida do Norte é a igreja mesmo. Eu não sei onde é a cidade, a Aparecida do Norte. É a cidade de Aparecida. A cidade de Aparecida. É a Aparecida do Norte, não é a Aparecida em São Paulo. Não, a Aparecida do Norte mesmo. Ah, tá, então tá. Não, é em São Paulo. Que é em São Paulo, mas fala Aparecida do Norte, não é isso? Vale do Paraíba. Isso, Vale do Paraíba, tá. Então ficou a dica aí pro pessoal que quiser comparecer e sentir isso de perto, né? É legal porque o pessoal que quer conhecer São Paulo, que ainda não conhece, fala, pô, vou visitar alguns lugares que eu quero me arrepiar, eu quero conhecer histórias de lá. A gente tem um altarzinho também ali, né? Na Chácara Lane tem um local que era a sala antes, né? Que tem um tipo altarzinho ali, né? Capela, né? Mas, isso, dentro da própria sala. Dentro da própria sala. Talvez fosse um espaço religioso, assim. Eu acho que de atrocidade tem muita... Por exemplo, eu fui recente para Ouro Preto, né? E aí você tem um museu que dá em Confidência Mineira, assim. Ah, sim, também. E aí mesmo lá, quando você tá com os guias, eles falam dos próprios seguranças que vem, tipo, uma pessoa andando pelo museu à noite arrastando uma corda no pescoço, que eles juram que é o Tiradentes. Né? Você tem também essa questão na própria... Como que eu posso falar? A própria pousada que a gente ficou chamava Casa dos Contos, que estava ligada a contos também regionais do Espírito Santo. E aí eles falam que de manhã tem as suas ladeiras, né? Que vem como se fossem escravos descendo com vasilhas na mão, barulho de corrente. Então sempre vai remeter muito essa questão do sofrimento, assim. Então Ouro Preto acho que é uma cidade bacana, tem bastante museu, e cada museu, assim... É como se fosse... As assombrações, pra mim, é como se fosse uma forma de você explicar vários Brasis, assim, né? Então, cada região que você tá tem aquela assombração local que vai trazer um pouco sobre a história. Eu visitei bastante locais quando eu fui pra lá. Inclusive, tem muita pousada também, que é legal, né? Tem. E eu fiquei numa pousada que foi exatamente onde o Beto Guedes escreveu a música Paisagem na Janela. Você fica naquele ponto ali, você vê da janela lateral do quarto de dormir, lembra o sinal de glória e tal, isso aqui. É aquilo lá, ele descreve que ainda existe lá. Pelo menos quando eu fui, ainda existia aquilo lá intactamente, né? Espero que permaneça, né? Agora eu não sei como é que ficou, mas eu acho que existe mesmo o que você falou, né? Como é um local muito antigo, existe muita história sempre. Por exemplo, algumas casas, eu ouvi falar que na casa do Tatuapé, por exemplo, tem bastante vizinho que eles veem escravos nas árvores à noite, assim. Nossa. Diz essa lenda, por exemplo, né? Eu vim de uma família também que tem mineiro. Então, essa lenda é muito engraçada de eu ouvir essa questão do bairro, porque são lendas que meu pai ouvia na infância em Minas, que era que um senhor de escravo pegou determinado escravo, levou ele até o local e falou, vou enterrar toda a botija de ouro aqui, né? E aí mandou ele cavar o buraco, ele cavou, o senhor coloca lá o ouro, e aí ele mata o escravo e enterra junto com o ouro para guardar o ouro na outra vida.
Então, na região, por exemplo, tem moradores que falam que passam lá e vê esse escravo como se ele estivesse sentado em um galho esperando esse senhor vir desenterrar esse ouro. Então são lendas, por exemplo, que meu pai ouviu na história em Minas, na infância em Minas, e que a gente encontra em depoimentos na internet sobre o Tatuapé, que você encontra de próprios moradores, páginas do Facebook, tem uma página também que é Viva Tatuapé, que fala bastante sobre assombrações do bairro. E são histórias, assim, a gente nunca sabe da onde que surgiu e que pode justificar. Até então faz total sentido, se a gente for pensar numa lógica, né, que é a primeira casa da região, e que esse dono com certeza tinha muito dinheiro e pode sim ter enterrado o ouro ali. Então não é só assombração, as pessoas podem estar tentando também explicar, né, onde é que foi parar tanto ouro. Pois é. Onde que foi parar todo esse dinheiro, né? Então, eu acho que... Essa é outra questão. Eu acho que é uma questão da gente pensar que as pessoas tentam também trazer essas histórias de assombração, de contos, para justificar alguma história local. Assim como, por exemplo, algumas casas que são coloniais de São Paulo, tem muita gente que fala que as paredes são largas porque se enterram indígenas nelas. Ah, é? Lá também, se você procurar algumas páginas online, alguns depoimentos, tem vizinhos que falam também que existem indígenas enterrados nas paredes dessa casa. Que eles ouvem à noite, que existe uma maldição, que às vezes na calada da noite ouve um barulho de indígena, ouve como se eles estivessem dançando em torno da fogueira. E é uma forma de explicar a arquitetura. Olha, eu tenho 60 centímetros de parede, dá perfeitamente para enterrar algumas pessoas aqui. Alguns lugares do Nordeste, por exemplo, não só dizem, como encontraram também. Então, da gente pensar, então, assim, como é que essa história chegou até aqui? Pode ter uma lógica também. Sem dúvida. Né? E faz total sentido. Eu acho que a gente brinca muito, né, quando eu atendo o público em geral, eu sempre tento falar bastante dessa questão indígena, porque eu acho que de alguma forma foram injustiçados, e você, mesmo que trabalhar assombração e falar sobre eles, é dar voz a eles. E talvez isso traga um pouco de paz se tiver alguém ali. Então a gente sempre fala, olha, aqui tem, né, em geral quando eu atendo fala, olha, tem tal influência indígena, eles são importantes. A história que de alguma forma, a história apagou a memória deles, mas a gente sempre tenta relembrar, porque é fazer jus a essas minorias que foram apagadas, né? Sim, sem dúvida, isso é muito legal. Sempre tem essa coisa do não perdão, onde houve sofrimento. Às vezes tem, né, pessoas, espíritos que perdoam, outros não, né? Que, como você falou, são egrégoras, que ficam ali naquele espaço, até mesmo guardando aquele espaço, ou até mesmo porque gostam daquele espaço. Ou outros vêm visitar também, né? Que se sentem à vontade de estar ali, né? Mas geralmente os seguranças, eles têm muitas histórias. Você tem mais alguma história? Muitas histórias. Tem uma história que o segurança me contou, eu fiquei com muito medo. Esse dia eu até perdi o ar quando eu tava dormindo. Até abracei meu namorado assim, eu fiquei apavorada. É mesmo? Ele falou que trabalhava num prédio de um banco X. E aí ele sempre fazia essa questão da ronda, né, que eles fazem. E tinha um segurança novo que não tava nem aí, que ia fazer a ronda mesmo, que ele é romão, machão. E ele, tudo bem, né? Você vai lá, né, fazer a ronda, mas presta atenção, sempre tem alguma coisa assim. Ele, que nada, eu vou lá, eu não tenho nada disso, eu não acredito em nada, não quero saber. Tudo bem. Ele foi lá, fez a ronda. E aí, quando ele, né, tava do outro lado, tinha uma máquina de café. E a máquina de café estava desligada. E a máquina de café ligou sozinha. E ele ficou meio com medo. E ele saiu correndo, entrou num elevador. Chegando no elevador, ele viu uma mulher. E tava sorrindo pra ele, e a porta do elevador se fechou, ele desceu com tudo. E ele encontrou para outro segurança, né? E o segurança falou, diz pra você não ficar enfrentando, não sei o que. Então, essas histórias, né? E ele até hoje ele conta isso pra você. E tem uma outra história também que ele falou que tava, né, fazendo a ronda e ele viu um senhor entrando dentro, sempre no elevador, entrando no elevador, cheio de livro, todo preocupado. E ele ficou assim, né, parado, né, porque não tinha ninguém no prédio, como que esse homem entrou lá dentro, né? Tava cheio de livro. De repente, assim, o homem saiu. E o elevador estava em movimento. Passado um tempo depois, né, claro que ele ficou morrendo de medo. Ele olhou numa revista que tinha
né, nesse mesmo local. Era o presidente do local, que já tinha morrido. Então, nossa, o cara era ele. então ele ficou me contando essas histórias, né? E segurança sempre tem uma história para contar. Segurança noturno, né? Geralmente os que têm mais sensibilidade, né? Ou os que não têm, que são céticos e fecha a janela e depois, né, a janela abre sozinha, né? Então eu já ouvi muitas histórias assim. As pessoas que estão circulando, elas gostam muito. Acho interessante. A gente começa a contar, ou até mesmo as pessoas vêm, olha, eu vi isso. Eu vi uma mulher de branco, né, ali, né? Então, eu acho super interessante, né? Ô Fê, a gente escutou uma história assim, né, de uma mulher de branco na caixa. Na caixa. Como é que é a história da caixa que a mulher tava... Ela faz sempre de branco, ela era noiva, não? Não, diz que é a primeira correntista da caixa. Esqueci o nome. É mesmo, a primeira correntista. Tem a foto dela na parede. Tem a foto dela. É uma correntista mulher, verdade. Naquela época a mulher não poderia abrir conta do banco sozinha, ela tinha que ir acompanhada. E tem um caderno velho lá, um caderno que é da época que tem as contas todas anotadas ali, né? Bem velho. E ela, né, que a gente viu, né? Foi. Eu vi a história dela, né? Foi, contaram. Tem um museu também em Juiz de Fora, né? A gente estava até comentando no caminho. Assim, em geral, se a gente pesquisar, né, boa parte dos museus no Brasil sempre tem algum museu que tem uma história de assombração, que eu acho interessante também, que daí o museu pensou em como trabalhar essa perspectiva. No Museu de Juiz de Fora, né, eles contam que eles estavam num evento de funcionários, e aí no fim de expediente ficou apenas a moça da limpeza para limpar o grande salão. E na década de 60, um dos presidentes do Brasil, eu não vou lembrar quem, mas ele foi velado nesse museu, naquela sala que ela estava na limpeza. E ela falou que em determinado momento ela tá limpando e ela viu ele de pé. Então ela começou a gritar, o segurança subiu, e aí foi tudo aquele, né, que apavora, ele não viu nada. Depois eles começam, você falou da noiva, também me lembrou isso, né? Nesse mesmo Museu do Juiz de Fora, eles falam que em determinado salão tinha uma noiva que parece que morreu no dia do casamento. Então eles sempre comentam que em algumas partes do museu, em determinados horários, todo mundo vê um vestido, né, a cauda do vestido de noiva se arrastando, assim. Nossa. Né, nesse mesmo Museu do Juiz de Fora. Assim como o último foi parece que um relógio, acho que era do século, não sei se era 16 ou 17. Eles estavam em processo de restauro e de repente ele começou a bater sozinho. E aí, por tantas, né, histórias que foram acontecendo dos próprios funcionários, né, a gente até brincou, eu tava falando com a Fê, né, inicialmente a gente tava brincando, que aí eles perguntavam pros funcionários, mas você já ouviu falar? E aí algumas pessoas contavam, sim, eu vi, ou não, eu não vi, eu não acredito. E aí pra quem não acredita, você falou, mas então, se a gente pagasse, você dormiria aqui à noite? Não dormiria não, mas falou que não acreditava, né. E aí o que o Museu do Juiz de Fora fez, né, que eu acho bem interessante também. Ele pegou essa perspectiva, né, que pode dizer muito, que é uma forma de como as pessoas veem os museus, e aí ele criou um jogo chamado Caça-Fantasmas, assim, no museu. E aí Caça-Saci. Então ele está trabalhando essa perspectiva que as pessoas têm uma forma inicial de como vê a instituição, e ele vem aprofundando isso, né? Porque, de alguma forma, as assombrações, elas vão falar também sobre as memórias, né? Sim, e a memória está ligada ao museu diretamente. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? E aí os museus estão aderindo a essas ideias também, se abrindo, né? Porque, em geral, a gente pensa muito no visível, que é o acervo, que é a casa, que é a instituição. Sim, e, de repente, você pode ampliar esse seu olhar. E eles estão fazendo isso. Então, muitos museus pelo Brasil. Em São Paulo tem vários, né? O MASP também tem histórias de assombração. Pinacoteca tem histórias de assombração. O Museu da Energia também tem. A Catavento também. O Catavento, isso. Várias instituições. A própria... Eu trabalhei há um tempo na Assembleia Legislativa, né? E é um espaço que muita gente famosa foi velado. Sim, então, o que mais aconteciam eram as histórias de que à noite viu, sei lá, fulano de tal andando no corredor, que viu um correndo, que ouviu gente chorando. Então, assim, esses espaços também que carregam muito essa questão, esse diálogo com a morte, né, passagem do tempo, também memória, e as pessoas acabavam sempre reproduzindo esse espaço de assombração. A Assembleia também era frequente. As criptas também. As criptas. Onde você viu criptas? Tem algum museu que tem cripta de alguém, ou de uma família e tal? Tem a cripta imperial, tem a cripta da Sé, né, que também... Tem no pátio do colégio também. No pátio do colégio não pode fazer nada, não pode fotografar, não pode respirar. Bom, você pode entrar, mas pode fazer foto e respirar aqui, hein? Então as criptas, elas dão esse ar, né, de mistério. Tem muitas empresas de turismo que trabalham exclusivamente
né, com Fazendo isso, fazer esse tipo de esses tours, turismo, né? né? Esses tours. E é interessante, né? Porque... E vão só à noite, inclusive, fazer essas visitas, né? Eu não sei se está incluído também essa ideia de visitar o Joelma, por exemplo, que a gente está falando naquela hora aqui, né? Mas tem uns lugares, tem uma história do Joelma. Foi você que me contou, Fê, de como é que nasceu a história do Joelma, que existia lá uma casa onde já tinha gente que foi enterrado ali. É, que o cara matou a irmã e a mãe, porque ele era apaixonado, né? Apaixonado por uma... Ela era separada, né? A moça era separada, uma enfermeira, não era isso? E aí ele matou o pai, a mãe e a irmã pra ficar com a moça, porque elas eram contra. E jogou no poço. No poço onde foi depois construído o Joelma. Foi construído no local da casa. Aí Nossa. depois a polícia descobriu, ele se matou no banheiro. No banheiro, daquela região também. E depois construíram o edifício, que pegou fogo, que todo mundo sabe disso, né? Que foi conhecido e até hoje muitos lugares não são alugados, né? Pessoas ainda veem no corredor, né? A gente passando, o vestido de noiva, né? Tem muita história, né? De branco, de noiva, gente ainda queimando, passando queimando. É um horror lá. Lá o pessoal realmente tem medo de fazer qualquer tipo de coisa, de negócio ali, né? Então, e tem todo o conglomerado, né, Fê? Ali na região que como é que chama ali a região? Anhangabaú, né? O Anhangabaú parece que também é um vale onde tinha... porque tinha mortos, índios mortos, foram enterrados ali, né? O cemitério de índio, cemitério indígena. Então tem muita coisa ali também que as pessoas carregam essa história desse folclore. Que na verdade não é tão folclore assim. Quem tem mais sensibilidade pode passar e sentir isso lá, né? Eu visitei o cemitério da Consolação, né? Ele faz um tour também, para quem se interessar. E aí você pode baixar aplicativo, você consegue ir com esse aplicativo e fazer ele sozinho, né? Dentro dos próprios túmulos tem um QR Code que você lê com o aplicativo, ele vai explicar quem é essa pessoa, um pouco sobre a história. Não é muito legal a questão do banheiro, assim, né? Meio que macabro, né? Você tá dentro do cemitério e quando eu fui não tinha energia, assim, não tinha luz. Daí você vai lá no fundinho, assim, você fica, meu Deus, daí a gente vai acabando no banheiro. Não é uma energia tão boa também, assim, como tem muitas obras, né, é um museu lindíssimo, é um museu a céu aberto, né, o Cemitério da Consolação. E aí você sempre tem uma sensação, sei lá, de que a obra se mexeu, ou que tá olhando pra você, porque você tem brecheret, você tem, né, grandes artistas lá na instituição. E aí, não satisfeito com isso, né, a gente foi na virada cultural que tinha uma sessão chamada Cinestério. Como é que é essa? Que essa Cinestério, eu não sei se ela acontece ainda na virada, né? Acho que foi há 3 anos atrás, a gente foi indo. Que era uma sessão de filme do Zé do Caixão, meia-noite, dentro do Cemitério da Consolação, entre os túmulos. Nossa! E aí, era um rolê bem roots, assim, daí a gente falou, não, vamos no Cemitério da Consolação, a gente vai ver o filme. A gente chegou lá, ia começar a distribuição de ingresso meia-noite. Quando a gente chegou às 9, todos os góticos da cidade estavam lá. A gente ficou até meia-noite na fila, não conseguimos ingresso e tinha muita gente. E é muito interessante, assim, né? Como esse místico atrai, né? É uma cultura dentro de um espaço que era para ser morto, né? Que é o cemitério, mas essa cultura deu vida pro espaço. Então você tinha... girava a fila em torno, assim. Todo mundo queria assistir o filme do Zé do Caixão dentro do cemitério, né? É louco isso aí. E aí bateu um recorde, assim, então, sei lá, acho que eles distribuíam 40 ingressos, né? E tinha uma sessão a cada 1 hora a partir de meia-noite. E, mas assim, a gente tava há horas, 3 horas na fila e já tinha esgotado o ingresso. Caraca. Então aí a demanda era tão grande que eles fizeram uma projeção na parede externa do cemitério mesmo, pra quem estivesse lá fora pudesse assistir. Mas aí pra gente, de alguma forma, cortou o barato, né? Porque a gente queria estar, tipo, naquele do Michael Jackson, Thriller, né? A gente queria sentir lá mesmo, né? E a gente falou, não, porque a gente quer assistir. Mas aí, no fim, não deu certo, a gente não conseguiu entrar, a gente ficou na parte externa. Mas o pessoal que entrou, assim, ficou super feliz, né? Tem um filme de terror, meia-noite, né? É quase um ritual, assim, né? E isso você viu aqui em São Paulo. Você sabe mais notícias de como é que funciona esses tours? As pessoas contratam para esse tipo de finalidade? Você tem alguma notícia a respeito disso? Como é que funciona? Você vai e liga como é que chama esse serviço que o pessoal faz? Olha, esses tours eu não sei, assim, tem alguns museus no interior de São Paulo, né? Na época a gente fez algumas sugestões do projeto educativo, a gente estava até no Banco do Brasil, existia uma sugestão de fazer o que tem agora, né? Que é uma noite no museu. A gente tinha algumas sugestões educativas. A gente tocou numa noite no museu com esse projeto aí. Você tocou? A gente tava com a ideia de fazer, tipo, vamos tentar
fazer uma noite no museu e acampar no CCBB. Não deu certo também, né? Porque aí tem várias questões burocráticas do público, de como lidar, que alguém pode cair e pode se machucar. Mas eu acho que são tours interessantes que também tá ligado a isso, né? Porque daí você vai passar a noite num espaço que tem mais de X anos e como é que a gente lidar com isso. Eu não tenho informação desses tours, assim. Eu sei que a caminhada noturna, que acontece em São Paulo, uma vez por ano ela faz tour em pontos de assombração. Então ela fez Castelinho da Ruapa, ela fez Joelma, ela fez Subsolo do Teatro Municipal. Então a própria caminhada ela faz tour em pontos assim, mas eu não sei como é que faz, não tenho acesso à gestão. Eu já cheguei aí, né, na caminhada noturna. Eu fui até nos portais de entrada da Zona Norte que tem ali, mas eu não sei como é que eles fazem esse tour, mas acontece. Eu sei que em São Paulo acontece que a caminhada noturna é gratuita, assim. Né? Eles fazem a publicação lá no Facebook, pode acompanhar, eles falam, sei lá, por exemplo, esse mês sessão museus românticos, aí vai. Sessão terror. Então é um passeio bacana e é gratuito. Olha que legal, então é uma boa dica pro pessoal que quiser acompanhar alguma dessas daí, ou uma aventura romântica, ou se assombrar com a sua namorada, o seu namorado do lado, né, também, né? Bom, então quer dizer que essa história do museu embaixo do Teatro Municipal também tem história, você já ficou arrepiada por lá? Olha, no Teatro Municipal eu nunca fui, mas eu não tenho coragem de entrar lá. Você acha que lá também é meio macabro? Você tem alguma notícia de lá, Ju? Eu, recentemente no museu que eu atuo, né, a gente, às vezes, tem GCM que faz, tem uma questão de segurança no museu, né, então eu vou até lá, ver como é que tá o espaço e a gente cria uma certa proximidade. E aí ele disse que eles costumam trabalhar também no horário noturno e que já receberam chamada do Teatro Municipal porque alguém viu um homem andando no subsolo. E aí a polícia foi todo fazer esse trajeto e chegou lá e eles não acharam ninguém, assim. O segurança jura que viu na câmera perfeitamente um homem andando no subsolo. Então, assim, essas câmeras estão com eles, né? De alguma forma, essas câmeras estão com eles, né? Então, a gente até perguntou, né, pro GCM, mas como que foi e tal. Ele falou, então, assim, as pessoas, ele ligou pedindo, né, um suporte porque tinha algum fantasma, não, tinha uma pessoa andando no subsolo. Não passou por nenhuma porta, ninguém viu, então acho que ele entrou no horário de visitação, podia ser um visitante, foi pro subsolo. Mas de algum jeito eles ficaram com medo e chamaram o GCM, acho que era em torno de 1, 2 da manhã. E esse GCM que encontrou com a gente no museu, ele foi atender esse chamado. E quando ele chegou lá, eles olharam lugar por lugar, não acharam nada. E aí ele diz também, eu não sei, porque eu nunca entrei no subsolo do Teatro Municipal, gostaria, né, se eu fizesse tour. E aí ele disse que lá você tem espaços que você vê aqueles grilhões onde você colocava os escravos, né? Então ele falou, olha, tem alguns espaços que eu senti uma energia bem pesada. E olha que ele é um policial que está acostumado a trabalhar com tudo quanto é tipo de situação, né? De espaço, entrar em tudo quanto é lugar. Mas ele manifestou isso. De que no municipal ele sentiu, mas eles procuraram, não acharam nada, o segurança, eu juro que viu a pessoa na câmera. Então, isso é interessante, porque se uma pessoa é tão cética que ele mexe, ele já está acostumado a ver esse tipo de coisa e sensação, se ele chega a descrever com essa intensidade, é porque realmente aquilo é intenso mesmo. Aquilo tem uma diferença de peso, tem um peso energético aí. Eu acho que tem, né? Porque também, assim, eu acho que tudo em si, né? Tem essa questão de que, primeiro, né? Ninguém vai chamar a polícia 2 horas da manhã trabalhando pra uma brincadeira. Assim, realmente, claro. Quem chamou tinha certeza que era um homem que estava lá. Mas também, como eu disse, né, tem essa questão, é um subsolo, não tem uma boa iluminação, você também está num prédio que é histórico, né, no Anhangabaú também, que carrega esse nome em São Paulo, né, que era um demônio também, por isso que vem esse nome Anhangabaú. Então acho que são vários fatores também, eu não sei se eu posso falar isso, mas depois você vai editar. Pode. Eu li uma matéria recente que eu achei bem interessante, né, eu estava pesquisando, né, pra gente poder conversar aqui. E aí nos Estados Unidos, eles pegaram um X número de estudantes, e eles separaram entre céticos e espiritualistas. E aí eles pegaram essas fitas VHS antigas e falou, olha, né, para 5 pessoas que era um experimento. Essa fita aqui foi encontrada numa casa, as pessoas ouviram vozes, a gente tem certeza de que tem alguma coisa na fita. Deu para metade dos céticos e metade para os espiritualistas. Ouçam e escrevam o que vocês ouviram na fita. Os céticos ouviram mais do que os espiritualistas. Nossa, que legal! Olha. E era muito interessante, assim, porque daí ele tava falando que, em geral, quando você é cético, né, você quer ouvir pra justificar, né? E aí fica não, eu vou ouvir, não, falou isso aqui, mas isso aqui possivelmente foi o barulho do vento, foi o ar que bateu. E os espiritualistas, eles ouviram mais abertos também, eles também recorrem a outras energias, né? E aí ele demonstrou que os céticos
por fim, parecem que ouvem mais do que os não cegos. Interessante É bem isso. interessante. E aí eu acho que de alguma forma isso acontece também com as instituições. Eu tô falando pra caramba, né? Não, mas é por aí, é por aí. Mas, ó, tem uma outra história que eu achei engraçada. Engraçado não, achei meio Tenebrosa. bacana. Eu sempre converso muito com seguranças, né? Eu sempre faço muita amizade, eles têm muitas histórias pra contar. E aí um desses seguranças disse que trabalhou no Museu Afro durante um tempo. E teve épocas que a exposição ela se mexia sozinha. Algumas roupas ficavam batendo, se mexendo. Então é uma noite no museu mesmo. Então ele falava, olha, lá nesse museu eu ficava com medo, né? Mas assim, ele nunca aconteceu nada, só dele, acho que parece que senti que elas estavam se mexendo mesmo. Na Chacralane mesmo, a gente ouviu o segurança falando que nem que pagasse a noite, ele ficava lá, né? É verdade, ele comentou que se deixasse o celular lá, ficaria lá a noite inteira, mas ele não entraria pra buscar. Ele também falou, quer dizer... Tem algum outro lugar, porque tem a Capela Morumbi, que nós fomos também pra lá e... Capela. Também tem umas histórias assim, né, que deixam você meio... Não conheço, não. Capela é a sensação, né? Qual que é? Você já passou por isso lá? Imagina só para o pessoal entender o que é Capela Morumbi, vamos dar um conceito rápido disso. A capela, ela é uma casa que ela foi... Uma casa não, a gente na verdade... Um espaço, né? Um espaço que ele foi construído, encontrado inacabado por um arquiteto chamado Gregory Warshawski. E aí ele terminou, né? Ele acabou achando que aquele espaço era uma capela por conta da arquitetura. Então, ele terminou, ele fez todo o acabamento daquele espaço como se fosse uma capela. Mas aí, assim, você chega e você sente, né? Aquela coisa, né? Então, cada pessoa vai sentir de uma forma. É 1700 e alguma coisa, né? A construção lá? Ou é 1800 e alguma coisa? Acho que já é 1800 a capela, né? Olha, eu não sei a data Acho que é certa. Taipa, tem Taipas também, tem? Então, é que em geral, acho que as únicas casas, a única casa que é do século XVII é do Tatuapé, é do século XVIII. É algo tão misterioso que a gente não tem a datação correta, assim, né? Ô Fê, você sentiu alguma coisa na capela quando você foi lá? Só senti que não era uma capela. Sentiu Não é isso? uma capela. O que me incomoda na capela é os buracos, assim, porque eu tenho uma sensação de que sempre tem alguém observando. Porque eu tenho vários problemas, assim, nessa questão de energia, né? Não sei se é de assombração, assim. Eu tenho um problema em lugares que não tem porta. Se eu tiver em um lugar que não tem porta, eu sempre tenho a sensação de que alguém está observando. E a capela, quando eu fui visitar o espaço, a sensação que eu tive é essa, porque você anda, né? E diferente das outras casas, você vê os buracos do Cabodá, então sempre parece que alguém de fora está te vendo caminhando. É uma sensação que eu não gosto no espaço, assim. Acho que é a única. Eu já acompanhei relatos da capela de pessoas que acreditam que realmente seja uma capela, embora não existam indícios sobre isso. E as pessoas deixam oferendas, velas e outras coisas porque já viram alguma coisa lá. Então, eu vou fazer uma oferenda para ter paz. E aí usam a capela dessa forma. Mas quando a gente vai lá, os próprios educadores falam, não é uma capela, é uma construção que lembra, mas nós não temos certeza sobre isso. É um espaço, mas mesmo assim as pessoas insistem. É um lugar muito procurado também para casamentos. A gente já ouviu falar sobre isso, mas é só um espaço, não tem nada comprovando. A Capela Morumbi. Isso, da Capela do Morumbi. Engraçado, mas então se não é uma capela, podia colocar o nome de Capela Morumbi, né? Começa errado no conceito da casa. É verdade. Dentro das outras casas que você tem no circuito de Museu de São Paulo, o que mais a gente ainda não falou que ainda poderíamos falar que tem história? Eu acho que história em si, acho que tem todas, assim. Que mais proximidade, eu tenho, por exemplo, eu fui recente para Santos e aí eu visitei o Museu da Pesca em Santos. Lindíssimo, achei incrível, mas tem um espaço no Museu da Pesca, assim, que eu acho que não é nem assombração, ele é assombroso pra gente, assim. Nossa, ele é um espaço infantil, quando você entra, né, assim, o público em geral pode ir, mas ele foi pensado para o público infantil. Então, eu fui visitar... Tem um monte de do pessoal lá. Ele foi pensado pro público infantil, então tem como se fosse um navio pirata, você vai andando, aí você tem que agachar, é muito legal, super interativo, super indico. E aí quando eu entrei, chamava Quarto do Capitão. Tinha um capitão lá de pé, um boneco, aí tinha um espaço, né, como que é o nome daquilo que você pode, do navio? O timão, você podia tirar foto, tinha um monte de coisa. Daí quando eu entrei, a gente ouviu, umas crianças, a gente ouviu um miau,
E a gente, nossa, tem um gato no museu. Daí a gente ouviu, foi se aproximando de novo, quando a gente chegou perto, era um gato empalhado, mas essas crianças gritaram tanto. Nossa, que... Nossa, e a gente riu muito, porque a gente ficou assustado. Não foi alguém zoando, não? Não, é da própria instituição mesmo. A gente até perguntou assim, nossa, mas essa pessoa meio, né, meio que pregou uma peça na gente, assim. Mas daí quando a gente entrou, a gente achou que era um gato no museu. Falou, pô, acho que o gato fugiu, entrou aqui no museu. E daí a gente viu na cama e foi se aproximando, e na cama, quanto mais se aproximava, mais o gato miava. Mas era um gato empalhado que eles colocavam um som. Pra chamar atenção, pra zoar com o Mas gato. as crianças ficaram assombradas E mesmo. sai correndo, né? Não, Elas saem correndo. isso é motivo até de você fazer pegadinha no Silvio Santos, pegadinha no Silvio Santos. Sim. O pessoal adora essa diversão assombrada, né? É O legal. pessoal se diverte com isso. Tanto se diverte quem faz a produção do próprio programa, como a gente que fica assistindo aquilo, né? As pessoas ficam todas mijadas, saem correndo, quebram o chapéu que está na cabeça, se estrupiam tudo. Então você fala assim, poxa vida, como essa história que você falou, a história do assombrado mexe com as pessoas, né? Você viu, vira passeio turístico. Às vezes as pessoas frequentam o museu para ouvir histórias assim. Isso com certeza vai reverberar para o pessoal que ainda não conhece museu, que vai querer saber um pouco mais dessas histórias, porque o que é legal para quem que é educador de museu é que elas não vão contar só as histórias assombradas, vão contar, enriquecer o conteúdo com o que é a história do museu. Sim. Em geral, acho que as instituições, como eu falei, anteriormente, elas fazem isso mesmo. Por exemplo, a Casa de Dona Yaya, né? Ele é um museu que fica ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio. E assim, ele é assombrado, né? As pessoas dizem que vê Dona Yaya lá, mas ele é assombrado também do ponto de vista histórico, porque assim, ela era uma herdeira riquíssima. E aí, na época, ela tinha uma pessoa que era um tutor legal, né? Esse tutor, ele ficou com a fortuna. E como ela era muito, mas muito rica, a família tinha morrido num acidente. E aí, dizem, né, assim, daí tem vários, né, brechas históricas. Dizem que esse tutor disse que ela começou a ficar com problemas mentais, foi ficando louca. E aí a casa virou o próprio... Como que fala? Hospício. Então, eles pegaram a casa de Dona Yaya e aí eles transformaram num hospício particular. Mas dizem também que ela nunca foi louca, que isso foi feito porque ela era feminista, comprava arte na época e que aí fizeram isso para ficar com o dinheiro dela. Então, os depoimentos dos vizinhos são que você vê ela pelas janelas, que você ouve gritos de socorro, de desespero. E aí, historicamente, fica isso. Dona Yaya era louca mesmo, ou ela era uma mulher que era rica e alguém a fez de louca para ficar com a fortuna. Então aí dentro da história a gente sempre fica com essa discussão, né? A que ponto foi? Mas eu fui visitar a casa e assim, né? A gente, por exemplo, as casas coloniais, né? A gente teve que fiz um relato recente. E aí alguns espaços nas casas coloniais, eles insistem em ficar na escuridão, assim. Então você troca a lâmpada, determinado tempo, nossa, queima a lâmpada. Queima. Trocou depois que já queima. Tem a janela aberta, mas a luz não chega a tal espaço. Então a gente acha assim que, de alguma forma também, alguns espaços escolhem ficar nessa escuridão. E lá em casa, na Casa de Dona Yaya, não sei, né, assim, aí tem bastante estudo, né, que ele é um museu universitário, mantido pela USP, tem um espaço de pesquisa muito bom. Mas é isso, assim, as pessoas sempre comentam, será que Dona Yaya, imagina você viva com saúde, ficar enclausurada numa casa porque alguém quer ficar com a sua fortuna. Ou realmente ela tinha, né, algum tipo de problema. Ou será que não era possível ela continuar sendo livre e tratando desse problema? Né? Então é uma história que deixa a gente também assombrado, né? Da gente pensar como é que pode ter acontecido isso numa época. Então é um espaço bacana para visitar, tem bastante história para contar. E a assombração fica ali na Brigadeiro. Na Brigadeiro Luiz Antônio, fica pertinho da Câmara, da Praia Pé. Como é que chama lá o espaço? Casa de Dona Yaya. Casa de Dona Yaya. Então, a gente às vezes consegue encontrar em São Paulo locais entre os museus muito próximos um do outro, né? Que nem quando a gente saiu da casa da Chácara Lândia, a gente foi lá para Monteiro Lobato, depois nós fomos lá para nós visitamos um pouco do roteiro que você tinha sugerido pra gente, né? E assim, a gente vê que tem uns lugares assim que são mais sinistros mesmo. Você fala, poxa, mas que coisa estranha que é. Tem um ar assim, né, meio pesado, né? Uma coisa, Memorial, né? da Resistência. A Memorial da Resistência. Esse ar. Também é pesado pra você? Pesadíssimo, nossa. Conta Parece... mais, o que você sentiu lá? Olha, parece que as pessoas não param de gritar naquele lugar. É mesmo, foi isso que eu senti, assim. Tanto é que tem uma salinha lá que tem um áudio e uma rosa. Ai, nossa, eu tive que fazer a visita, né? Uma visita lá. Mas eu não queria estar ali.
Nossa, mãe. Que cria. Vamos deixar então, você tem algum outro registro que a gente não comentou e que é importante dentro dos museus? Porque a gente também não tem aquele tempo gigante para a gente colocar todas as informações, mas do que vocês conhecem que não foi comentado aqui ainda, que tem mais históricos interessantes, curiosos ou assombrados que não entraram aqui? Lá na cripta eu já vi falar muito que tem uma mulher lá. Aonde que é esse lugar? Na cripta imperial, em Ipiranga. Cripta Tem uma Imperial. mulher e que antes do 7 de setembro, o segurança que trabalhava lá não queria mais ficar lá porque não parava gente lá, toque a noite inteira. E ele ficou pro lado de fora a noite toda. A Cripta Imperial não é por acaso, não é Palácio do Ipiranga não, né? Museu do Ipiranga. Não, fica na parte de baixo do parque, na Praça do Monumento mesmo. E você tem os túmulos lá dentro, né? Tem 3 corpos lá. Tem? Tem. Então pode ser que ainda esteja circulando por ali. Né? Por ali, ou então fazendo uma festa, não sei, do 7 de setembro. Eu sei que outro lugar também que é meio sinistro é o próprio Museu do Ipiranga, que está até hoje reformando. Sim, o Museu do Ipiranga também tem bastante história. Porque como a gente comentou também, né? A gente foi lá Chakralani. Né? As pessoas falam muito de escravos, muito de imagem na janela. Outro que tem muita também, que a gente foi recente, é o obelisco do Ibirapuera, assim. Que é engraçado, porque ele é um túmulo que ele foi construído, né? Pra você colocar os corpos, né? Desses guerreiros, né? Desses lutadores que lutaram para São Paulo, para a Revolução Constitucionalista. Mas as pessoas dizem que é constante o barulho de gente pedindo socorro, pedindo ajuda, de vulto, né? De barulhos de passo. E assim, e tá ligada essa história, né? Uma história de São Paulo, como é que a gente vai lidar com isso? O próprio Museu da Justiça também, que ele fica ali na Ponte de Sarzeda, na Sé também. Ele é um espaço também que o pessoal fala de togas, né? Das vestimentas de direito. Acho que a Luana pode... Não, são histórias que eles falam. O educador ele vai carregar mais aquela parte histórica da toga, mas tem gente que fala que vê juiz trabalhando dificilmente aqui, né? Mas que vê juiz andando de toga e que as togas se mexem. Nossa. E que os pergaminhos mudam de lugar. São histórias que contam também, específico nesse Museu da Justiça, porque dizem que ficam incomodados, mas eu não acredito nisso. Mas mesmo assim... a gente tem que levar em consideração que quem conta um conto aumenta um ponto, né? eu falei isso. Então, a gente sempre vai ver aquele telefone sem fio que chega totalmente distorcido do outro lado. Às vezes pode ser uma entrada. Mas o termômetro eu acho que é esse, cada um tem a sua energia e a sua reação a essa energia, né? Eu não sei se é o Museu da Justiça, se você quiser editar, ele tem umas partes em que ele foi feito de ouro, né? Então, tem muitas histórias assim, eu acredito que para poder manter as pessoas afastadas, porque assim como no Teatro Municipal, as pessoas iam para poder raspar, para pegar a parte de ouro. Então, o Museu da Justiça ele tem bastante história em lugares específicos, eu acredito que seja para manter as pessoas afastadas. Talvez por isso que essas histórias tenham surgido. Pode ser para afastar o pessoal mesmo, né? Exatamente. Ou pode ser que tenha acontecido mesmo. Essas histórias é muito interessante nessa colocação, que me lembrou muito a questão do mito. O meu pai, quando era criança, mora no mesmo lugar, 56 anos, que é na Vila Medeiros. E na Vila Medeiros tem uma avenida chamada Itamonte, né? E é uma avenida bem famosa. Quando meu pai era criança, minha avó dizia que não podia passar nesse espaço, porque lá tinha um gigante que pegava você e te obrigava a contar dinheiro. E aí, determinado espaço mais pra frente, um lobisomem que pegava quem descia ali. Nossa. O meu pai e meu tio descia lá pra cima, quase no Tucuruvi, e daí eles iam andando, porque eles tinham medo da história, né? A gente tá pensando na década de 60, né? Um bairro mais periférico, que não tinha iluminação. E aí, quando você pega os jornais da época, o que era que acontecia? Era um espaço de desovar corpos, era um espaço de estupro na região. Então as mães utilizavam desses contos para afastar, por exemplo, no caso do meu pai, o meu tio, minhas tias. Então eles usavam essas questões de assombração também na região para que você não descesse lá. Então meu pai tinha muito medo. E aí ele não descia nesse espaço, porque ele tinha medo do gigante pegar ele e obrigar ele a contar o dinheiro, e do lobisomem também. Quanto mais retroceder as décadas, mais Homem do Saco a gente vai ouvir, né? Saco, Isso é verdade também. Tem o fantasma, tem o lobisomem, não sei o quê. Isso é legal, minha avó também contava muitas histórias onde a gente tinha ela era caseira de uma chácara, ele tinha
sempre histórias lá. Então sempre que eu ia para lá, tem alguma história nova aí, dá para contar, né? Minha avó contava sempre histórias lá na chácara assombrada dela, né? E uma vez eu testemunhei a coisa de perto, eu era criança ainda, eu fui beber água na torneira e já estava lá embaixo, na piscina, lá e tal, né? E tinha uma casa aqui, depois tinha a casa da dona lá na frente e tal. E a gente ficava ali, e quando eu acabei de beber água, eu escutei bater na porta, né? Eu peguei a copo d'água e já enchi, falei, vou jogar bem na cara, porque eu gosto de gostar dessas coisas, né? Aí eu peguei, acabou de bater, eu abri para jogar, cadê? Nada. Aí eu, mais que depressa, olhei assim para a lateral, não tinha como ter escondido ninguém, não tinha ninguém lá, não tinha lá. E em cima também não tinha ninguém da casa, então eu falei, pô. Aí eu saí correndo, avisei meu pai e minha mãe, falei, bateram agora na porta lá, né? Eu fui jogar o copo, não tinha ninguém, né? Eu falei, isso aí é só um detalhe. Você imagina, eu já fui testemunha também dessas coisas que contam desses lugares assombrados. E onde morava essa mulher que chamava Dona Xoxó, até brincava, eu brinco sério, né? Porque aí chega assim, Dona Xoxó tá? Não, Dona Xoxó não tá. E os filhos da Dona Xoxó estão? Não, não tem, Dona Xoxó não tem filho. Ah, pensei que a Dona Xoxó tinha. Eu falei, pô, aí eu tô na casa da Dona Xoxó, né? Eu falei assim, a Dona Xoxó não tá aí, mas tem a cadeira assombrada, que ela fica balançando, né? Então tem isso mesmo na casa da Dona Xoxó, tinha uma cadeira assombrada. Você vai, pô, tô em casa, né? Tanta assombração, tanta coisa acontecendo. E tá tudo ao redor. Eu já era pequeno e já ouvia essas histórias, né? Então eu começava a mexer com a nossa criação, nossa imaginação. Isso quando a gente é criança fica mais ainda aguçado, né? Mas isso tudo foi contado, a minha avó vivia isso lá, né? E aí a gente tem ainda os lugares, as casas mais antigas aqui em São Paulo, naquele roteiro, né, de Museu de São Paulo, que são casas do sertanista, do bandeirante, né? Casa Tatuapé, Sítio Morrinho. Esse daí você não tem história. Não tem muito pra contar. O que dizem sobre o Sítio da Ressaca, né? Porque ele era um espaço de resistência negra, assim. Ele foi como se fosse um quilombo, assim. E aí, então, em geral, como eu falei, né? Sempre essas histórias vão suscitar essa questão do negro, do sofrimento, da resistência. Então, barulhos de corrente se arrastando, gente alguém querendo comunicar, falar. Bater porta, Bom, tem alguma coisa da casa do morador lá do governador, aqui na Palácio dos Governantes? Palácio do Governo. Então, o Palácio do Governo eu fui visitar, mas eu não ouvi nenhuma história de assombração, assim, né? Eu acho que é a maior assombração nossa com gasto de dinheiro. Gente, olha, eu vou falar de coração, tem lugares que eu não tenho coragem, gente. Lá é um. Nem o palácio. Não tenho coragem, não vai. Ah, você não vai por uma questão tua de crença, mas não precisa. O corpo não vai. Ah, o corpo não vai? Eu sinto a mesma coisa. No palácio? Palácio do Governo? É mesmo? Não sei, tem alguma coisa assim. Eu fui visitar recente o Museu da Polícia, assim, né? A gente foi visitar o Museu da Cavalaria. Né? A gente começou primeiro pelo aquele jardim que tem ali na Tiradentes, que fica na frente do Arquivo Municipal. E aí a gente visitou o prédio, né? A gente foi praticamente, eu não sei como fala, né? Eu não sei os cargos, né? Os escalões, assim, mas acho que como se fosse uma sala de um general, assim, que era lindíssima, super bem escolhidos móveis, madeira de lei, era uma sala maravilhosa. E depois a gente foi pro Museu da Rota, no Museu da Cavalaria, e aí a questão da energia, assim, quando a gente entrou era um espaço bem antigo, né? Muito bonito também os prédios, mas tinha alguns prédios que estavam em reforma. Então as pessoas estavam comentando, né, que às vezes houve barulho de cavalo à noite, vai ver não tem nada, houve gente pedindo, abrindo porteira, fechando porteira, colocando, como fala? Ferradura no cavalo à noite, você vai ver não tem ninguém. No próprio museu também a gente entrou, então assim, sempre, essas histórias sempre estão presentes, assim, né, nesse espaço principalmente. Acho que em outro do Palácio dos Bandeirantes eu fui, eu não senti nada, mas as lendas permanecem, né? Sempre isso, é um espaço grande, do dinheiro. Tem uma época que eu tava procurando trabalho. Aí eu, né, consegui um... Conta pra eles lá que eles querem saber também. Eu tava procurando trabalho, e aí eu entrei na internet e tudo, consegui um estágio no Museu do Crime. Aí eu olhei... Nossa, também tem isso. Puta, que beleza de emprego que você conseguiu lá na vila. Eu olhei o site, né? Vou entrar pra ver como é que é. Eu já tinha a cabeça de uma homem cortada, eu fiquei com muito medo. Eu falei, tia, olha o emprego que eu arrumei. Nesse lugar aqui, ela, não vai não, menina, não vai.
Aí eu acabei não indo mesmo. Você, o seu filme vai ser esse, você decolado e ficar a sua cabeça em cima. Mas tem isso, o Museu do Crime tem essas barbaridades todas, né? Crime da mala, né? Tem a Museu da Polícia Civil, fica na USP. Na USP? Na USP. Dentro da USP, isso? É o Museu da Polícia Civil. Eu não sabia que ficava dentro da USP, ali na Universidade de São Paulo, aqui pertinho. Isso, dentro da USP tem quase 15 museus lá dentro. Nossa, que legal. Eu moro tão perto que não sabia que tinha 15 museus ali. Tem o Museu de Arqueologia e Etnologia, fica lá dentro, o Museu da Farmácia, o Butantan, E aquele outro. veterinária. E são gratuitos também, esses sim. daí. Em geral, acho que todos são gratuitos, assim. Eu acho que tem um ou dois que você paga, mas é valor irrisório, tipo R$3. Aquele outro museu lá que é dos presidiários. Ah, eu fui no Museu Penitenciário, é verdade. Também é. E esse daí com certeza Então, tem. o penitenciário eu fui, ele foi construído depois, né, como um anexo. É muito bonita a estrutura, assim, tem um olhar mais... Assim, quando você chega lá, você vê obras de arte que foram produzidas pelos presos, quadros, lindíssimos os trabalhos. Tem a tal Maria Louca, que é a cachaça também, que eles fabricavam dentro das celas. E aí tem uma parte que você vai que eles mostram a solitária. Que você mesmo pode entrar, e você entra, tipo, é uma sala muito pequena, assim, janela, e daí fecha a porta, eles marcam 1 minuto pra você lá dentro, assim, eu nem quis testar. Tem gente que vai, assim, no museu penitenciário, eu não senti nada, assim, mas você sente uma energia muito forte no parque, que ele é do lado do museu, né? E aí você tem mesmo o pavilhão que se manteve, você tem até aquele espaço, assim, eu não sei como fala o nome, mas que o segurança andava, que ele tinha uma visão dos presos tomando banho de sol. Também foram quantos mortos ali? Foram uma pancada. Então, ali é uma energia bem densa, né? Assim, mesmo você andando, e é muito engraçado, né, que a gente fez esse tour, a gente subiu, e eles mantiveram esse, eu não sei como é que fala, muro, é o espaço que ele andava com a arma, pra ele ver os presos, né? Então você pode fazer todo esse caminho, assim, ele fica no parque. E mesmo com essa vista, assim, você tem uma coisa muito, é muito ruim, assim, a energia. Apesar de ter uma vista privilegiada, porque você está no alto do parque, você tem uma vista boa, mas não é uma sensação bacana, não é. Assim, o histórico local é pesado, né? Então, é um lugar que eu acho bem difícil se sentir confortável, assim. O Museu Penitenciário é tranquilo, porque foi construído pós, né? Mas ali é a história pura mesmo, assim, então... É diferente, né? É, bem diferente. Bom, a gente também tem, assim, outros tantos museus, mas a gente acho que não deve ter história no Museu do Transporte, não deve ter nada muito especial nesses lugares, né? Acho não que tem nada no transporte. a gente tem mais o que vocês já contaram, acho que são os mais principais, né? Para quem quiser, de repente, fazer esse tour em São Paulo e quiser conhecer os museus, vocês deixaram bastantes histórias e históricos interessantes para o pessoal começar a aguçar a personalidade. Vamos lá, vamos com a curiosidade, já bateu a porta, vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se eu também sinto isso, né? É, bem legal mesmo. E eu acho que é importante também, porque assim, como a gente falou, né? O museu lidar com a questão da memória. E olha o tanto de tempo que a gente está falando sobre isso, né? Então assim, ele está recheando as memórias que tem, né? São bagagens das pessoas também. E é um chamariz para a instituição. Então eu acho que em geral as pessoas realmente têm um tour muito bacana, que elas podem conhecer outros museus de São Paulo. E aí mesmo que você seja cético como eu, você queira ir no espaço, é importante para você e para você agregar uma outra história, né? Nem que for para você ir falar, eu fui no museu que você indicou e não senti nada, mas é bacana conseguir acessar o espaço, né? O museu é importante de várias formas, que não só pela assombração. E aí eu acho que é válido fazer esse tour, sim. Até porque você não só está contando uma história local, você vai na Imaclabim, por exemplo, é uma história local, né? Da moradora que visitou o mundo inteiro, trouxe vários tipos de obras de arte, colocou ali e tal. E você tem aquele acervo que periodicamente é renovado, né? Uma parte dele, pelo menos. Né? Mas aí tem lugares que estão sempre sendo visitados por novas exposições, inclusive, né? E aí, o que é legal é isso em São Paulo. Você vai visitar um tour de museus, aí você tem no período X uma exposição Y. Daqui a pouco você volta de novo daqui, sei lá, 6 meses, tem outra exposição ali também. Então é sempre diferente, o museu é sempre diferente, né? Tá sempre se renovando, né? Assim, e mesmo que a gente tenha o mesmo acervo, você sempre pode, né, como se dizem, né? A gente está falando de assombração, que em si é um tema que já deve ter sido explorado. Então nenhum assunto é velho demais para que não se tire nada novo dele. E visitar o museu é isso, pode ser o mesmo acervo, mas as perguntas que você faz, ou como você pensa esse museu, né, ou esse acervo, podem trazer novas respostas, né? Sim. E a história em si, ela permite isso, então acho que visitar o espaço é para isso. E a gente tem uma frase muito boa do Walter Benjamin, né, que ele fala que museus são espaços que suscitam sonhos. E de alguma forma a gente ir ou não, acreditar ou não em assombração, são espaços que você vai encontrar muitas respostas ou muito questionamento. Em geral as pessoas visitam os espaços esperando que a gente consiga responder tudo.
em si a gente não consegue fazer isso, né? Acho que nem é a graça de fazer isso, né? É. O legal é no espaço, é vivenciar, sentir se tem uma energia boa ou não, ou se tem alguma assombração e ir recheando essas memórias, né? Cada pessoa vai ter uma sensação, uma memória, ou vai sentir algo, né? Nada vai ser, né? Cada pessoa tem a sua demanda. Cada pessoa tem a sua digital, né? É. Para vocês, exatamente o que é um museu? Aí você pode colocar exatamente com a sua carga de... com a sua carga, porque a gente vai fechar o nosso bloco de, né, com essa história, esse nosso título, exatamente com essa impressão. Para vocês, qual é a importância do museu? O que é o conceito para vocês? Por que vocês escolheram um museu para trabalhar e para começar a falar um pouco sobre esse agregado de histórias que nos prende, que nos entusiasma para visitar? Nossa, é uma pergunta. Pergunta recheada, né? A gente vai mais 1 hora para responder. Se puder ressuscitar, mas você fica à vontade. É um espaço de memória. Para você se toca com essa história da memória, né? Eu gosto muito porque é uma coisa que vai, né, geração em geração, e o pai, né, traz o filho, depois vem com o vô, então é algo assim que toca na memória coletiva, né? Uhum. E isso mexe muito com a gente, porque tudo tem memória, Tudo tem memória. né? As paredes têm memória, as coisas têm memória, cheiro, cidades, né? Para quem é mais sensitivo e vai para um lugar desse, põe a mão na parede e sabe o que aconteceu ali. Ele sente o que aconteceu ali, né? Eu, quando me mudei também, logo depois que me mudei, eu senti, porque não é a sua energia, era uma outra família na casa. Você sente tudo, né? Fala, pô, o que é isso, o que é aquilo? Que depois que você impregna o espaço que você mora com a sua energia, então as coisas mudam de figura, né? Mas quem está no museu, além de ter frequentado um monte de gente por ali, que passa diariamente todo tipo de gente, tem a própria história local, né? Do que aconteceu ali. Tem todo Sim, sim. Por exemplo, tem cidades que são mais individualistas, né? Então o museu ele vai discutir isso, que passaram por guerras, ou é uma coisa mais de praia mesmo, ou algo mais cultural, né? Então vai de cada lugar. Então eu acho isso incrível, você trabalhar de diversas formas, né? E eu resolvi trabalhar em museus porque eu, né, não sabia nada de museus, e aí fui fazer uma visita da escola e tinha uma educadora que ela foi contando toda a história. a importância, né, de uma educadora legal, né? Sim, sim. Por isso que eu acho, assim, a riqueza é como um bom professor. Quando você tem um bom professor, ele é inesquecível para você. Você nunca mais esquece dele. Você sabe, às vezes você gosta daquilo, não porque você gosta daquilo, mas a forma com que o teu professor te cativou foi tão grande que a partir daí você começou a gostar daquilo por causa dele, né? Você vê o poder da influência que existe, né? Sim. Num bom discurso, em boas palavras. Aí eu fui nesse passeio da Oca, era uma exposição do Picasso na época, e ela foi, parecia que eu tava vendo um filme, né? Ela contando, e eu fui mergulhando na história, e eu fui sentindo aquilo, eu falei, nossa, eu quero fazer isso, é isso que eu quero. Aí, né, eu fui trabalhando pra isso, mas a forma que ela contou, acho que só não mexeu comigo, acho que mexeu com todos de alguma forma, né? Então eu acho que isso que é o legal, né? Você trabalhar a cultura, a educação, a sua origem, né? O que é aquele espaço, Que né? Não é aquele de representa. fora, que representa quem somos nós, né? Então nossa, é maravilhoso. Existe um catálogo bastante interessante para quem quer visitar os museus de São Paulo, está tudo na internet, né? O cara digita museu de São Paulo, ele pega, tem até um mapa que eles fizeram, o Google fez um mapa, de acordo com a região que você está, tem os museus correspondentes. Você muda para a região oeste, tem, né? Aí você muda para a região sul, está cheio ele coloca os agregados dos museus ali. Então, quer dizer, é um mapa circulante que você vai mapeando toda a região que você está, inclusive perto de você deve ter várias. E é legal por isso, né? E você, o que representou essa pergunta que eu fiz também que cabe a você? Nossa, voltou, né? Bom, eu sou filha de trabalhador, né? E meu pai, ele sempre gostou muito de história. Meu pai começou a fazer história na faculdade, aí com o nascimento do 5º filho, né? Nós somos 5. Meu pai teve que parar a história, mas ele nunca parou, assim. Meu pai, ele foi sindicalista um tempo, então nos tempos que ele tinha livre, ele sempre levou a gente ao museu.
Então eu tenho muitas memórias da minha infância no próprio Museu do Ipiranga, assim. Ah, tá. Então, mas era muito engraçado, porque ao mesmo tempo que meu pai era uma pessoa super política, quando ele ia no museu, ele queria que a gente olhasse para aquele quadro do Pedro Américo, que falava, olha como foi a independência. Então, apesar de meu pai ser alguém super politizado, ele tinha um senso muito comum de como trabalhar a memória, de como se olhava essa história. E a gente continuava indo, né? Inclusive a gente fazia várias piadas, hoje eu faço muita piada sobre isso, né? Na época a gente chegava no Ipiranga e falava, não, olha, eu gostaria de morar aqui sem ter consciência de que se eu tivesse nascido naquela época eu seria escrava, mas eu tinha essa ideia de que eu queria de qualquer jeito, né? Então como é importante visitar esses espaços e às vezes se a gente não tem conhecimento histórico, como que a gente pode se enxergar? Sim, e era muito engraçado que do lado do Museu do Ipiranga você tem a Casa do Grito, né? Que é de Poapique também, né? Que é uma casa histórica. E quando a gente... Museologia também, né? Do lado. E quando a gente ia lá, o meu pai queria que a gente olhasse a Casa do Grito, porque era onde Dom Pedro deu o grito, tinha toda essa lenda, assim. E a gente não queria ver aquela Casa do Grito, porque, a gente mora em periferia, aquela casa era uma casa que eu podia ver em qualquer lugar onde eu moro, mas o palácio não, eu tinha que ver, e a gente queria entrar. Então eu lembro que a memória de infância de museus, acho que de alguma forma pode ser igual para várias pessoas, que era, a gente chegava no Ipiranga e meu pai falava, a primeira coisa era ir pro museu. E a gente não podia correr, nem jogar bola enquanto não visitasse o museu. Porque para visitar o museu tinha que estar limpo, arrumado, não podia bater bola no chão, então a gente ficava tudo sentadinho esperando o museu abrir. Nossa, que legal, olha só. Né? Era sempre essa ideia. Então a gente entrava, não podia correr, não podia falar alto. Meu pai falava, e essa pessoa que vai explicar, a gente tinha os educadores. E aí depois de um tempo, né, relembrando isso, eu fico pensando que a gente visitava o Museu do Ipiranga todo segundo domingo do mês. Eu achava que era alguma coisa espiritualista do meu pai, mas hoje faz sentido, porque o segundo domingo do mês era o único dia que o Ipiranga era grátis antes. Então, todo segundo domingo do mês a gente ia no Museu do Ipiranga. E aí foi me remetendo, né? Então, depois de um tempo eu comecei a trabalhar com história, ingressei na faculdade inicialmente para fazer história, né? Para o meu pai foi uma grande alegria, mas quando eu desisti foi uma grande tristeza também, então foi de muito. E aí um dos fatores que me levou a trabalhar com o museu, primeiro, né, pesquisar, que eu gosto muito, né, vocês perceberam que eu sou carente, falo bastante também, né, então eu gosto muito de pesquisar. A questão política também muito me atrai, né, que o museu ele vai trabalhar com essas memórias. Em geral, o museu ele vai remeter a memória de quem ganhou, então... Como a gente falou inicialmente, né, você não encontra muitos relatos sobre questão indígena, mesmo que foi a escravização, como ela ocorreu, qual a influência dele, a questão negra. Então é você entender que ocupar esse espaço não é só uma ação política, como é você poder falar sobre si, quem é você, que território você está, e também trabalhar com arte. E assim, como você falou, né, se um bom educador, quando você vai, transforma o passeio incrível, pra gente também é muito bom quando a gente recebe as pessoas e essa pessoa não olha pra gente como um Google do museu, que tudo ela pergunta a gente tem que responder. Essa pessoa vem também aberta a trocar com a gente informação. Então é uma profissão que de muito privilégio, pelo menos no meu ponto de vista, né? A gente, ao mesmo tempo que cede informações com a nossa pesquisa, a gente também recebe informação desse público. Então, constantemente estamos em formação, em troca, em transformação também. Sim, né? A gente está sempre num processo de eu te dou, mas você me dá, a gente recebe. E assim, foi no museu que eu descobri que a gente pode fazer essas perguntas para as fontes também. Eu tive contato com coisas muito importantes que são para mim hoje arqueologia, né? Então a arqueologia era só Indiana Jones, hoje eu consigo pensar de outra forma, ela me permitiu isso. E olhar para as fontes e entender que assim, né? A gente sempre fala, fulano, você conhece tal museu? Já fui lá, a pessoa foi uma vez só, acabou, nunca mais eu vou voltar no museu. Sendo que você pode ir lá, infinitamente, várias vezes, e sempre você vai aprender algo novo daquela fonte. Você falou uma coisa que eu também concordo com você, porque eu fiz a mesma coisa no Instituto Butantan, por exemplo. Eu costumei frequentar com meus pais esse lugar, e na época ainda tinha jacarés lá, nos locais, né? Hoje não tem mais jacarés, hoje são só cobras ali na parte externa, né? Mas tinha jacaré, tinha jabuti, enfim, tinha vários bichos lá. E eu fui crescendo com aquele ambiente gostoso, bem arborizado, aquele lugar bonito e tal. Aí você vai crescendo, vai vendo as cobras que depois já morreram, não sei o que e tal. Aí a gente fala, puxa vida, que pena que pegou fogo aqui, que pena que pegou fogo lá, porque a sua memória afetiva vai junto com isso, não é? Imagina quem visitou o Rio de Janeiro, que conheceu aquele compêndio maravilhoso que se perdeu em tudo isso. Quer dizer, aí a gente, por outro lado, fala, mas também, o cara já tem 3,5 bilhões de dólares lá, né? Acho que de dólares, né? Que tem
Em Notre Dame. 436 milhões. Em Moçambique Deus. fica a ver navios, né? Cadê o pessoal de Moçambique? Não É. tem um tostão para eles, coitados. Eu acho que isso é importante, Fred, da sua fala também, né? Que uma das coisas que a gente tá falando bastante de assombração, né? De como é que a gente vê o museu. Mas os museus também têm suas assombrações, que é a ausência de corte, né? Exato, eu tô com essa Então com você cortar, o museu não conseguir estabelecer diálogo com as pessoas, não conseguir democratizar seu acesso. Então eu acho que isso são assombrações também para a instituição, né? Exatamente. Essa mudança de Isso cadeira, que eu essas ia chegar. mudanças políticas vão afetar diretamente as instituições. Sabe? E como eu falei, por serem instituições políticas, aí você tem que ver onde que vai acontecer esse corte de verba. A gente citou o Museu do Jaçanã, por exemplo, como instituição, museu, ele existe há 36 anos. Né? A Casa do Tatuapé, por exemplo, que a gente citou anteriormente, ela é de 1668, mas como museu, ela é a partir de 81. Então, ou seja, o Museu do Jaçanã é praticamente ou a mesma idade ou mais antigo do que outros. O Museu da Língua ele é mais antigo. Só que como ele é um museu comunitário, as fotos que você vai lá, você vê de moradores do bairro. Você não vai ver de grandes médicos, de homens brancos e super importantes. Então ele é um museu que existe há 36 anos, fomenta a cultura na região, né, tem um grande trabalho local, mas aí você vê o Teatro Municipal, por exemplo, que é o cartão postal de São Paulo, e que ele recebe praticamente metade da verba que é destinada à cultura. Então, ou seja, o Teatro Municipal, claro, é um cartão postal super importante, mas você tem um museu comunitário, por exemplo, que abarca uma grande área periférica da Zona Norte e que nunca teve um investimento público. Então. Então é você pensar que isso é uma assombração também, mas o que é importante também é que as memórias elas resistem, né? Tanto que assim, quanto mais, agora está surgindo muito mais, aconteceu na jornada anterior, que são as memórias que foram apagadas negras em São Paulo. A própria Estação da Liberdade, né? Sim, que ela agora trocou o nome, ela era um bairro negro. Eu sou também Vila Medeiros, a Vila Maria era um bairro negro. Automaticamente, quando você levanta o índice agora, é 70%, 80% branco. Então, assim, né, com a passagem do tempo, se você não tem um conhecimento histórico, a história ela se repete. Sim. E aí você vai apagando esses pontos de memória, porque é isso, né? Quem ganha a história, conta ela. E aí, se você é o predominante, você também, né, você vai contar a história de uma forma que vai lhe Do seu beneficiar. jeito, Por isso que é exatamente. importante nos museus, visitar, ler também. Né? E pode achar nesse espaço um local de prazer, né? Você citou o mapa, que é muito importante, que é um trabalho muito bem feito também, tem o IBRAN, né? O DPH faz um trabalho muito bom. Mas o nosso site também, a gente pensa muito nessa questão da museologia social, no Clique Museus, e a gente também aborda museu de uma forma que, olha, você pode ir para visitar o que é assombrado, mas você também tem museu que você pode ir com o seu cachorro, tem museu em São Paulo que você pode ir com o seu carro, é de graça, tem museu do lado do metrô. Então a gente pensa em como aproximar esse público realmente. Não só democratizar o acesso, como democratizar a instituição. Porque agora você também quer ir no museu e você quer ver alguma referência LGBT. Você quer ver uma referência negra, você quer ver uma referência indígena, feminista. Tem tudo, né? hoje. Então tudo isso está em discussão e os museus, para acompanhar isso, também precisam repensar, né, como é que vai contar essa história. Muito bem colocado. Olha, muito bacana. Você quer deixar aí, então o seu contato para quem quiser depois conversar com você sobre mais histórias do museu, então ter acesso ao material que você falou que você divulgou no site? Como é que é o endereço de vocês lá? Então a gente está no Facebook, Clique Museus, Instagram também, @cliquemuseus, e o nosso site que está para abrir agora em maio é www.cliquemuseus.com.br. O e-mail eu passo para você, depois você passa. Você me passa assim que vai estar no GC, já está no GC aqui embaixo. Eu só vou colocar porque é bom a gente falar sobre ele, porque de repente tem gente que gosta mais de gravar ouvindo do que vendo, né? Tem os dois, né? Tá. Tem os dois, Tá, né? então é juliana@cliquemuseus.com. Que é fácil, inclusive, de decorar, né? No clique, né? Clique museu, né? Bom, então, olha, foi um prazerzão a gente estar junto aqui Eu que nesse agradeço. momento aqui. Foi muito bacana mesmo. Vocês deram um recado bacana sobre isso. E acho que o pessoal lá do outro lado ficou curtindo um pouco e ficou com vontade de querer saber um pouco mais aqui em São Paulo, o que tem para contar em São Paulo sobre essa questão de assombrações. A gente conheceu aqui também um pessoal que são os caças fantasmas. Né? Ah, eu vi um vídeo deles. É legal. Eu vi eles também. no Castelinho da Rua Apa. Ah, é? Eles têm uma página no YouTube, né? Sim, deve ter, sim, Eu eles vi. devem ter. E eles levam os equipamentos, eu já vi, né? Tem vários equipamentos, ficam medindo isso, medindo aquilo outro. Então, assim, quem tem curiosidade tem um universo de coisa para ver. verdade. Né? É bem bacana. Bom, gente, eu só posso agradecer então a Ju, Agradeço. mais uma vez, minha querida. Agradeço A Cíntia, também. né? Obrigado. Bom, pessoal, ficamos então por aqui com esse programa Tocando Oculto, hoje muito assombrado. E a gente vai se ver em outra ocasião, então, com muito mais histórias para vocês. Fique com a gente lá.